Hello, my friend. How's it going today? I hope you're great. Então vamos lá. Hoje, Lesson 25, Simple Past Part 2. Então, para você que já viu a aula 24, essa aqui é a continuação, ok? Então, se você não viu a 24 ainda, veja a 24 antes dessa, tá? Que é importante para você entender essa sequência aqui. Beleza? Então, vamos ver mais alguns detalhes sobre o passado simples nessa aula. Bom, na aula anterior, então, você viu que a maioria dos verbos são regulares, ok? Ou seja, para formar o passado, basta acrescentar o ed. Então, o verbo regular é o quê? Aquele que você só precisa pôr o ed no final para ele virar passado, ok? E a grande maioria deles são dessa forma. O particípio passado, ele também é formado com ed, tá? Nos verbos regulares. Então, particípio passado é aquilo que a gente termina com ado, ido, né? Edo, dependendo do verbo. Tá? Então, ó, gostado, trabalhado, chovido, sabido, bebido, e por aí vai, né? Comido, tudo isso daí é particípio passado, tá? E a gente forma ele com ed também. Por que eu estou falando sobre o particípio passado e ser formado com ed também? Porque lembra que nós vimos que o ed ele também forma o pretérito perfeito e imperfeito, né? Então, por exemplo, aqui, ó, gostado ficou liked. Mas o liked, como você viu na aula 24, na passada, ele também é o gostei ou gostava, certo? Então tá aí. Então ele pode ser tanto o particípio passado quanto esses gostei e gostado, né? Esse pretérito perfeito e imperfeito que a gente chama em português. Agora iremos ver os verbos irregulares, tá? Então, essa aula, principalmente, nós veremos os verbos irregulares, tá? Que são os verbos que, para formar o passado, que eu acabei de falar aqui, o passado, tanto o pretérito perfeito quanto o imperfeito, né? Gostei, gostava, e o particípio passado também, que é esses aqui do ado e do ido, ok? Não é simplesmente pôr o ed, tá? Para os verbos irregulares. Esses verbos, a gente tem que decorá-los, conforme estamos praticando, ok? Então, é muito importante que a gente decore, tá? É pouca coisa em inglês que você tem que decorar. Essa é uma delas, tá? E faz toda a diferença, tá? Para quem fala um bom inglês, ter todos esses verbos irregulares decorados faz muita diferença, tá? Vai dar um grande salto aí no teu inglês se você fizer esse exercício de decorar esses verbos, tá? Não são muitos, tá? Mas são uma quantidade considerável. Provavelmente nessa aula e na próxima eu vou vir com mais ou menos aí de 90 a 100 verbos irregulares, que são os principais. Tá? Então tem que decorar esses principais, pelo menos os principais. Tá? E olha aqui o que eu acabei de falar, né? Ó, embora os verbos irregulares se constituam numa pequena minoria, que é a minoria, né? Os irregulares. Tá? A maioria é de regulares, como eu falei aqui. Em relação a todos os verbos existentes na língua, a frequência com que eles ocorrem é muito alta. Tá? Então, é muito alta. Eles estão sempre aparecendo. Por isso que tem que decorar, tá bom? Então é isso. Vamos lá? Então vamos começar aqui. Então, para estudar esses verbos, normalmente nós falamos em 3 colunas, ok? Então, a primeira coluna, ela é o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo na sua forma original, que é like, give, break. Aqui eu dei um exemplo de um verbo regular, e esses dois aqui são irregulares, tá? Aqui a segunda coluna, verbo no passado simples, que é o pretérito perfeito ou imperfeito, como a gente viu na aula passada. Se não viu, assista a aula passada, é importante, ok? E a terceira coluna, que é o verbo no particípio passado, que eu acabei de explicar, né? Quando termina com ado, edo, ido. Tá? E a gente vai usar essa terceira coluna para perfect tenses, tempos perfeitos, que é uma aula futura, tá? A gente não viu ainda. Voz passiva, também é uma aula futura. E forma adjetivada do verbo, que é aquela forma que o verbo se torna um adjetivo, que a gente não viu ainda, vai ser uma aula futura. Tá? Mas já está aqui, ó, um exemplo para você entender, ó. Spoken language. Isso aqui significa língua falada, tá? E esse spoken, essa palavra que está aqui, ela vem do verbo speak, tá? Então o verbo speak, como a gente verá na próxima aula, o verbo speak está na próxima aula.
tá? Que eu vou dividir essa aula em duas, né? Eu vou mostrar metade dos verbos regulares hoje e a outra metade na próxima aula. Tá? Então o verbo speak ele é irregular. Por que ele é irregular? Porque não é por o ed no final. Tá? Se ele fosse regular, a gente só poria aqui o ed, né? Tipo speaked, e aí ficaria o passado dele com ed, mas não é o caso do speak, porque ele é irregular. Então a segunda coluna dele, né, do speak é spoke, e a terceira coluna é exatamente isso aqui que você está vendo, ó, spoken. Tá? E spoken, se você traduzir, aqui nessa frase é falado. Então, língua falada. Língua falada. Lembra? Ado, edo, ido? Então, isso aqui é o particípio passado, certo? Então, o particípio passado é usado também para a forma adjetivada do verbo. Maravilha. O verbo to go é o verbo ir. Como você já sabe, deixa eu limpar isso aqui. Aí. Como você já sabe, o verbo to go é o verbo ir, certo? E ele é um verbo irregular, tá? Por quê? Porque o passado dele e o particípio passado não são formados com ed, por isso. Vamos ver lá. O verbo ir, nas 3 colunas, fica da seguinte forma. Então tá bom. Você lembra do estudo que você fez? Como que fica o verbo ir? Qual que é a segunda e qual que é a terceira coluna dele? Se você não fez esse estudo, faça o estudo antes de vir para essa aula, porque aí vai ficar mais interessante para você. Senão você só vai ficar vendo eu mostrando e não vai se testar. Então é importante você fazer esse exercício de tentar buscar na sua memória o que você estudou, ok? Ó, a primeira coluna é o infinitivo, como foi falado. Simples, né? Go. E a segunda coluna, sim, é o passado, que é o passado que a gente viu na aula passada. E para o verbo to go é went. Went. E a terceira coluna, gone. Ok? Essa terceira coluna, não se preocupe, porque a gente vai ver em aulas futuras, mas tem que decorar as duas colunas. Já decora, porque em breve a gente já vai ver isso aqui. Então é importante já decorar as duas. Então decora. Go, went, gone. Went, gone. Segunda coluna, went. Essa aqui você já sabe usar. Eu fui, I went. Eu ia, I went. Beleza? E terceira coluna, gone. Não importa agora saber como que a gente usa isso, tá? Mas simplesmente decorar. Então, o mais importante agora é a segunda coluna, que é o que nós exatamente estamos estudando, tá? A segunda coluna aqui, beleza? E agora iremos ver os verbos com suas traduções e a segunda e terceira colunas. Tá? Eu sugiro que você decore as duas, como eu já falei, estou repetindo, porque em breve usaremos a terceira também. Nos próximos slides estarão a tradução, a segunda coluna, embaixo da segunda coluna a terceira coluna, depois um exemplo com a sua tradução. Shall we start? E aí, vamos começar? Vamos. Olha aqui, entre parênteses está o número 2. Por quê? Porque o verbo to be tem duas traduções, ok? Então, eu vou mostrando... Aliás, o verbo to be tem mais, né? Mas as principais são duas. Então, se eu puser em parênteses um número, quer dizer a quantidade de traduções que eu trouxe aqui na aula para você, ok? Então, você tem que tentar lembrar as duas traduções. Então, primeiro, qual que são as duas principais traduções do verbo to be? E aí? Ser, estar. Maravilha. Segunda coluna do verbo to be. Was ou were. Lembra? A gente já viu na aula de to be in the past, que está aqui também no canal. Se você não viu, veja. Eu acredito que você tenha visto, né? Porque eu sugiro que você venha numa sequência, assistindo todas as aulas até chegar aqui. Então, o was é usado para o I, o he, o she, o it, e o were para o restante dos pronomes pessoais. Não vou dar detalhes aqui porque tem uma aula sobre os detalhes aqui no canal também. E a terceira coluna do verbo to be é been, que essa aqui tem que ser decorado, e mais para frente a gente vai ver quando que a gente usa isso. Example. He was the best yesterday. Was ou was, tanto faz, ok? E aí, qual que é a tradução? Pause e tenta. Ele foi o melhor ontem. I was happy when I was a child.
Pause e tenta. Eu era feliz quando eu era criança. Very good. Então vamos continuar aqui. Né? Tá vindo numa ordem alfabética, tá? E nós vamos ver metade hoje e metade na próxima aula. Então o verbo beat. Eu trouxe duas traduções. Quais são elas? Derrotar, bater. Segunda coluna. Beat. Então, é igual o verbo no infinitivo. E a terceira coluna, beaten. Ok? Então, beat, beaten. É isso que eu quero que você decore. Beat, beaten. Exemplo. The runner easily beat all his opponents. Pause e tenta traduzir. O corredor derrotou facilmente todos os seus adversários. 10 years ago, a young man beat his parents to death. Tradução. 10 anos atrás, um homem jovem bateu nos seus pais até a morte. Become. Tradução. Tornar-se. Segunda coluna. Became. Terceira coluna. Become. Às vezes acontece isso, tá? Por exemplo, da terceira coluna ser a mesma que o infinitivo. Tá? Acontece. Então tem que ver, saber essas sutilezas aí e decorar, ok? Então vamos lá. For example, she became chief editor. Tradução. Ela se tornou editora-chefe. Begin. Tradução. Começar. Segunda coluna. Began. Terceira coluna. Began. O filme começou no horário. Como que fala isso em inglês? Pause e tenta. The movie began on time. Presta atenção que ó, quando esse finalzinho aqui é A e N, vai ter esse som de N e o N esse som de an. Okay? Bite. Tradução do verbo bite. Morder. Segunda coluna, bit. Terceira coluna, beaten. Example. The dog bit an old lady. Tradução. O cachorro mordeu uma senhora mais velha. Blow. Tradução. Soprar. Segunda coluna, blew. Terceira coluna, blown. Example, the winds blew with full strength. Tradução. Os ventos sopraram com força máxima. Break. Tradução. Quebrar. Segunda coluna. Broke. Terceira coluna. Broken. Meu filho quebrou a janela na noite passada. Tradução. My son broke the window last night. Bring. Tradução. Trazer. Segunda coluna. Brought. Terceira coluna. Brought. Então, muitos verbos também vão ter as duas iguais, que nem no caso aqui, tá? É comum isso acontecer. My friend brought me a souvenir from his trip to China. Tradução. Meu amigo me trouxe uma lembrança de sua viagem à China. Build. Tradução. Built. Aliás, construir. Já falei a segunda coluna, né? Segunda coluna,
Built. Terceira coluna, built. The members built vegetable gardens last year. Tradução. Os membros construíram canteiros de verduras no ano passado. Buy. Tradução. Comprar. Segunda coluna, bought. Terceira coluna, bought. We bought our tickets at the counter. Tradução. Nós compramos nossos bilhetes no guichê. Catch. Tradução. Apanhar, no sentido de pegar, ok? Não é de tomar uma surra, né, de apanhar, mas é de pegar. Pegar alguma coisa, apanha alguma coisa ali. Segunda coluna, caught. Terceira coluna, caught. I threw the ball and my son caught it. Tradução. Joguei a bola e meu filho apanhou. Meu filho a apanhou. Choose. Tradução. Escolher. Segunda coluna, chose. Terceira, chosen. Eu escolhi o vestido vermelho porque era mais barato. Tradução. I chose the red dress because it was cheaper. Come. Tradução. Vir. Segunda coluna, came. Terceira, come. The plumber came to fix the leak. Tradução. O encanador veio consertar o vazamento. Cost. Tradução. Custar. Segunda, cost. Terceira, cost. Custou muito dinheiro. Traduz para o inglês. It cost a lot of money. Cut. Tradução. Cortar. Segunda, cut. Terceira, cut. Ele cortou a carne e a pôs na panela. Tradução. He cut the meat and put it in the pan. Do. Tradução. Fazer. Segunda, did. Terceira, done. Eles fizeram toda a lição de casa deles. They did all their homework. Draw. Tradução. Desenhar. Segunda, drew. Terceira, drawn. The child picked up a pencil and drew a person. A criança pegou um lápis e desenhou uma pessoa. Drink. Beber. Segunda, drank. Terceira, drunk. Lembra aquele AN? Ó, tem a som de N, drank e an, drunk. Eles beberam refrigerante primeiro, então encheram a garrafa vazia com vinho. They drank the soda first, then filled the empty bottle with wine. Drive. Tradução. Dirigir. Segunda. Drove. Terceira. Driven. Nós dirigimos de Portugal até a Espanha no mês passado.
We drove from Portugal to Spain last month. Eat. Comer. Segunda. Ate. Terceira. Eaten. As crianças comeram todos os doces. The children ate all the candies. Fall. Cair. Segunda. Fell. Terceira. Fallen. Eu escorreguei e caí, mas não me machuquei. I slipped and fell, but I didn't get hurt. Perceba que aqui a gente tem um verbo regular, né? Ó, formado com ed. Tá? E aí o nosso verbo fall no passado, né? Fell. Feel. Sentir. Segunda. Felt. Terceira. Felt. Ele sentiu pena dela. He felt sorry for her. Fight. Lutar. Segunda. Fought. Terceira. Fought. A vila lutou pela preservação da floresta. The village fought for the preservation of the forest. Find. Encontrar. Segunda. Found. Terceira. Found. Encontrei uma solução para o problema. I found a solution to the problem. Fly. E aí, duas traduções que eu trouxe. Voar, pilotar. Flew é a segunda. E a terceira? Flown. Ela pilotou um helicóptero 3 dias atrás. She flew a helicopter 3 days ago. Forget. Esquecer. Segunda. Forgot. Terceira. Forgot. Eu esqueci de te contar que eu terminei com a minha namorada semana passada. I forgot to tell you that I broke up with my girlfriend last week. Get. Conseguir. Segunda. Got. Terceira. Got. Eu consegui um emprego no mês passado. I got a job last month. Give. Dar. Segunda. Gave. Terceira. Given. My husband gave me a necklace for my birthday. Meu marido me deu um colar no meu aniversário. Go. Ir. Segunda. Went. Terceira. Gone. Eu tomei banho, então fui para a cama. I showered and then went to bed. Grow. Crescer. Segunda. Grew. Terceira. Grown. Sua população cresceu rapidamente no século XVI. Its population grew rapidly in the 16th century. Hang.
pendurar. Segunda, hung. Terceira, hung. Mitchell pendurou um espelho na parede de sua casa. Mitchell hung a mirror on the wall in his house. Have. Ter. Segunda, had. Terceira, had. Ele teve um ataque cardíaco no verão passado. He had a heart attack last summer. Hear. Ouvir. Segunda, heard. Terceira, heard. He heard what you said to me. Ele ouviu o que você disse para mim. Hide. Esconder. Segunda, hid. Terceira, hidden. O cachorro escondeu um osso sob uma pilha de folhas. The dog hid a bone under a pile of leaves. Hit. Atingir. Segunda, hit. Terceira, hit. The price of oil hit a record high today. O preço do petróleo atingiu um recorde de alta hoje. Hold. Segurar. Segunda, held. Terceira, held. Eu segurei a mão do meu filho para atravessar a rua. I held my son's hand to cross the road. Hurt. Doer, machucar. Hurt, a segunda. E a terceira, hurt. Eu escorreguei e caí no chão. Eu machuquei meu joelho. I slipped and fell on the ground. I hurt my knee. Bom, chegamos até a metade dos verbos irregulares e para que essa aula não fique tão longa, na próxima aula finalizaremos o restante dos principais verbos irregulares. Combinado? E era isso por hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Considere também se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. E caso você sinta aí de ajudar esse teacher que faz esse material grátis para você, segue aí meu Pix, é meu CPF, tá aí na tela. Tá aí o meu nome completo também. Thanks a lot. God bless you. Nos vemos nas próximas aulas. See you later.